Pessoal, é uma alegria a gente estar aqui. Com certeza, Pedro é extremamente exagerado, né? Ele leva muito ao pé da letra essa ideia do fora da caridade não há salvação, então ele fica com essa conversa aí, né? Mas meu currículo é o seguinte: eu sou um espírito em débito, cheio de dívidas, de problemas, de dificuldades, de imperfeições, e a gente está aqui porque certamente eu preciso muito mais do que vocês disso aqui. Então, não tem muita coisa para falar, né? Eu sou um irmão, trabalhador aqui da casa, né? Nosso lar, aqui em Teixeira de Freitas, mas eu me sinto extremamente em casa aí em Mucuri. Mesmo estando aqui, eu estou aí, e é uma alegria, uma honra muito grande. Eu espero que ao final aí dessa atividade a gente possa ter um pouquinho mais dilatado o nosso entendimento sobre esse assunto tão importante para nós, que são os pensamentos, né? E já é uma tarefa difícil poder falar alguma coisa depois que Emmanuel fala. Ele tem um poder de síntese. Ele fala, a gente fala, diz que Emmanuel fala 5 gramas e a gente tira 3 toneladas do que ele fala. Provavelmente eu vou tentar falar aqui 3 toneladas para vocês tentarem extrair umas 5 gramas do que eu vou falar. Mas eu espero que a gente possa conseguir fazer isso junto. É uma alegria, uma honra, um prazer imenso. E podem saber também, Pedro, que vocês estão aqui dentro do meu coração. É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Bom, eu vou compartilhar aqui uns slides que eu acho que vai ajudar. Vocês estão vendo aí direitinho? Ok? E é interessante que a minha internet já caiu aqui, né? Não cai nunca. Caiu, eu estou no cabo aqui, já mudei de lugar para estar tudo bonitinho e já caiu. Eu peguei a prece, o comecinho, depois só assim seja, viu, Pedro? Vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, gente, então, o tema que nos foi sugerido, né, solicitado para conversarmos é esse aí, pensamentos, que é o capítulo 15 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos fala através da mediunidade de Chico Xavier. Então, esse é o tema dos mais importantes e extremamente vasto. Então, eu espero que a gente consiga, nessa 1 hora, trazer algumas considerações que façam diferença. Bom, antes de mais nada, deixa eu mudar aqui de lugar minha janelinha. A gente gostaria de começar com uma outra autora, não menos importante para todos nós, né? Que é a Joana, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 4, intitulado Pensamento e Bem-Estar. Ela nos traz algumas considerações importantes para a gente iniciar as nossas reflexões. Ela nos diz lá alguma coisa que a gente já viu o Divaldo dizer, né? Que asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Então, a gente já vê a magnitude da questão. Isso um indivíduo normal, né? Uma pessoa que trabalha com as coisas cotidianas. Então, a gente pode imaginar que aquele que trabalha intelectualmente, que lê mais frequentemente, que estuda, certamente a quantidade de pensamentos deve ultrapassar essa cifra. Mas ela continua dizendo que, lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos, vulgares, quando não são elaborados em formas completamente sem expressão, em formas inexpressivas. Quando a gente vê aqui, ouve Joana nos falar sobre isso, e a gente faz uma análise da própria vida, dos pensamentos que a gente costuma nutrir, a gente precisa parar para refletir, porque é uma questão muito importante. E nem sempre a gente se preocupa com o que a gente está pensando. É muito comum a gente se preocupar com as coisas que vão ser externalizadas, né? A gente se preocupa mais com o comportamento, com as ações. Muitas vezes nos preocupamos com as palavras, outras vezes vamos nos preocupar um pouquinho com sentimentos que nós
demonstramos, mas geralmente o pensamento é terra de ninguém, onde é comum não termos uma preocupação acerca do controle, do equilíbrio, da administração dessa força tão importante que nós temos. E ela continua falando que aquele que não tem bons pensamentos possui maus, não havendo nessa área um tipo de neutralidade em que a mente nada elege. Dessa forma, discutirmos sobre esse assunto é fundamental, porque não é possível não ter pensamento. E também não é possível a neutralidade. Ou temos pensamentos bons, ou temos pensamentos ruins. Não é possível termos pensamentos neutros, porque a neutralidade já significa alguma coisa de ruim para nós. Então, esse é verdadeiramente um assunto de suma importância para nós, espíritos imortais, para nós que estamos aqui tendo mais uma experiência encarnatória. Bom, e aí o tema é discutirmos esse capítulo, essa mensagem número 15 do livro Pão Nosso, intitulada Pensamentos. Vamos ver o que está escrito nessa mensagem. Primeiro vem a passagem que Emmanuel vai discorrer sobre ela. E a passagem é o capítulo 4, versículo 8 da carta de Paulo aos Filipenses. O trecho é esse: quanto ao mais, irmãos, diz Paulo aos Filipenses, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, é sobre esse assunto que Emmanuel vai discorrer nesse capítulo 15 do livro Pão Nosso. Vai nos dizer, Emmanuel, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia, materializa o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para o esforço de extinção. O conselho de Paulo, finaliza Emmanuel, aos Filipenses, apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel
ela é extremamente densa em conteúdos para nossa análise, para nossa reflexão. E, como eu já disse, infelizmente, não será possível a gente discorrer tudo que essa mensagem apresenta, primeiramente porque eu não tenho a menor capacidade de extrair tudo dela. E segundo, porque a gente precisaria de várias noites para que a gente pudesse extrair um pouco mais de cada parágrafo que Emmanuel nos escreve. Mas vamos aos poucos. São 6 os parágrafos que compõem essa mensagem. O primeiro é esse aí. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Aqui, Emmanuel já vai nos dizer que são os nossos pensamentos que fazem todas as coisas que nós produzimos. Tudo o que acontece, tudo que existe, que nós fazemos, seres humanos que somos, constitui a resultante daquilo que pensamos. E isso vale para todas as coisas. Nos polos extremos, seja, por exemplo, no mal, no bem, no feio, no belo e etc., tudo primeiro passa pela fonte mental que produz isso tudo, nos movimentos incessantes da vida. Não é possível deixar de pensar, não é possível deixar de viver. Isso que nós temos são atributos que Deus nos oferta. Nenhum de nós é capaz de deixar a vida ou de deixar de pensar. Quando nós somos criados simples e ignorantes, ainda não temos o pensamento como temos hoje. Temos pensamentos fragmentados, como nos diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Mas à medida que avançamos, esses pensamentos que emitimos como seres pensantes, mesmo nos reinos inferiores da criação, vão se tornando mais complexos e vão deixando de ser fragmentários ou fragmentados e passam a ser contínuos. A partir do momento em que sofremos no mundo espiritual, as transformações através de mecanismos magnéticos no nosso perispírito, e aí deixamos os reinos inferiores da criação para adentrarmos o reino nominal. Eu já falei aqui com vocês isso um monte de vezes. Então passamos a ter um pensamento contínuo. É impossível deixar de pensar. E é impossível deixar de viver. Então, nos movimentos da vida a que estamos sujeitos, nós vamos pensando. E tudo que nós pensamos vai ser materializado de alguma sorte. No livro Os Poderes da Mente, Sueli Caldas Schubert, no capítulo intitulado Pensar é Criar, ela vai falar exatamente a mesma coisa, mas ela vai dizer que, inclusive, o universo, tudo que existe, é o resultado do pensamento de Deus, que é a consubstanciação. O universo é a materialização dessa inteligência suprema. Então, nós vivemos imersos no pensamento materializado de Deus. O universo é o pensamento de Deus para nós. Então, não somos só nós que criamos através do pensamento. Por isso que entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista das relativas potencialidades que temos em germe, em semente dentro de cada um, para que a gente possa desenvolver, fazer brotar, fazer crescer, florescer e frutificar, nos aproximando dentro das nossas relativas possibilidades dessa divindade que é Deus. Então, o universo também é o pensamento de Deus. Por isso que os Espíritos vão nos dizer que Paulo de Tarso vai dizer, por exemplo, que nós nos movemos em Deus. Não é possível sairmos de Deus. Deus está em nós, ele faz parte de cada molécula, de cada átomo que faz parte do nosso corpo. Deus está em nós. E o salmista já disse que não adianta, nada que eu faça eu consigo me afastar de Deus. Se eu me levanto, se eu me deito, se eu estou no mais alto, se eu estou no mais fundo, se eu estou no mais claro, no mais escuro, não importa. Eu estou
me movendo em Deus, e Deus sabe de tudo que eu vou fazer, de tudo que vai acontecer, de cada movimento da minha alma, de cada movimento da minha mente. Então, o pensamento de Deus, nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, estamos imersos nele. Quando a gente olha para a lua cheia, quando sentimos a chuva, quando sentimos a brisa, nós estamos falando do pensamento de Deus. Mas todas as obras humanas, nos fala Emmanuel, constituem a resultante do pensamento das criaturas. Dessa feita, todas as coisas que existem, desde as coisas mais bobas, como uma bonequinha de pano, um carrinho de rolimã, a Torre Eiffel, o Taj Mahal, tudo aconteceu primeiro na mente do ser humano, na mente da criatura, para que isso pudesse existir, pudesse acontecer. As coisas materiais todas que existem foram frutos que nós construímos, existiram primeiro no pensamento de cada criatura, ou de várias delas reunidas. Computador, essa peça maravilhosa que nós conhecemos, que quase é uma inteligência artificial, também existiu primeiro no pensamento de alguém. Mas também a nossa condição de saúde ou de doença, assim como o bem, o mal, o belo, o feio, etc., a saúde e a doença também vai acontecer de acordo com o nosso pensamento. Isso é uma coisa estranha, porque a gente, às vezes, como estamos encarnados, não conseguimos transcender a matéria para compreender o quanto que a questão da saúde e da doença está ligado com o nosso pensamento. Mas a gente vai ver que pensar significa nos inundar de alguma energia. E essa energia pode ser boa ou não, conforme as escolhas que fazemos. E elas vão ser equilibrantes ou desequilibrantes, trazendo saúde ou doença, conforme as escolhas que fazemos. Então, os aspectos relacionados à saúde e à doença são inerentes ao nosso pensar. Mas a gente ouve dizer, e já conversamos sobre isso, que a doença é uma consequência da imperfeição do ser, que só há doenças porque há doentes. As doenças nada mais são do que o reflexo do espírito adoecido. Mas não é das características da imperfeição o pensar equivocadamente? Quem mais pensa de uma maneira desequilibrada? Quem mais se inunda de energias deletérias? Um espírito imperfeito, ignorante. Por isso, ele adoece mais. Tudo está na mesma base, a base do pensamento criador, que tudo define, que tudo molda, muito mais do que a gente pode imaginar. No livro A Gênese, nós temos lá no capítulo 14 dos fluidos, né? Vamos também falar do laboratório da vida invisível, que também tem lá no livro dos médiuns, onde Kardec vai nos trazer essa informação que nós conhecemos, que para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam aparência, forma, coloração, cheiro, o que a gente quiser. Como um químico muda a característica dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Desta maneira, também o que existe no mundo espiritual, como obra das criaturas, acontece por conta dos pensamentos. E as paisagens e objetos, as cadeiras, as mesas, os templos, as cidades, a ambiência em que o espírito está inserido, também depende da característica dos seus pensamentos. E aqui nós temos no livro, no filme Nosso Lar, características muito claras sobre como o pensamento influencia. Nós temos essa beleza da cidade espiritual que contrasta fortemente com o umbral, que está ali também na mesma conexão com os pensamentos dos habitantes de cada uma dessas regiões, mostrando também para nós como André Luiz trafegou entre os dois, conforme o tipo de pensamento, de ideias que ele nutria a respeito de si e a respeito da vida.
Então, isso é muito sério. A gente lê sobre como acontece a vida no mundo espiritual, lemos sobre cidades maravilhosas, lemos sobre vales tenebrosos. Quem cria isso? O pensamento que se exterioriza das mentes em desalinho ou das mentes voltadas para o belo e para o bom. A matéria vai ser modificada, plasmada pelo pensamento, que vai fazer com que essas matérias, esses elementos, esses fluidos se aglutinem, se descomponham de acordo com a natureza do pensamento que é emitido. As formas pensamento também são assim, né? Então existem ainda seres que têm vida, que são produzidos por nós. E conforme a intensidade, a força que nos dedicamos a esse pensamento, essas formas viventes, que têm uma vida determinada, vão ter uma vida mais ou menos curta conforme a origem, a natureza, a força com que a gente pensa. Então, vamos aqui pensar em uma outra questão. Quando nós pensamos que o nosso país é um país de gente ruim, de pessoas que não estão interessadas no desenvolvimento dele, que nós estamos imersos no mundo de corrupção, etc., o que nós estamos fazendo? Estamos impondo sobre o nosso país querido características que não eram para ser dele. Porque nós sabemos, segundo irmão X, Humberto de Campos, que nos fala nisso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a árvore do Evangelho foi transplantada para cá. Mas por que o país não decola? Porque nós dizemos assim, porque o povo brasileiro, como se nós estivéssemos excluídos dele, é assim, assim, assado. Isso é lugar comum. Se a gente parar para discutir aqui sobre o Brasil, nós vamos ter todos a mesma opinião. E aí a gente quer que as coisas mudem. A gente deseja que as coisas mudem, mas é um desejo muito fraco diante da força e repetição que a gente repete o mesmo mantra, acreditando nisso. O país não é de sério, o país não é de gente séria, etc, etc. Se eu estiver falando alguma mentira, vocês podem me corrigir. Então, imagina a dificuldade que a espiritualidade tem. Por isso que os espíritos, como Barçanufo, muito frequentemente vêm nos falar da importância de mudar o teor do pensamento, de cultivar o otimismo, de pensarmos na ideia, né, de que existe um plano diretor, que existe Jesus como governador do planeta, né? E assim a gente precisa se transformar. Essa questão das formas de pensamento é outra história muito interessante, que existem muitas coisas na doutrina espírita que nos remetem à importância disso. Formas de pensamento que podem, por exemplo, envolver, assombrar, por assim dizer, o espírito depois que ele desencarna. Temos passagens dessa que André Luiz nos demonstra, se não me engano, no livro Libertação. Bom, o segundo parágrafo é esse aqui. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Então, se nós temos necessidade de nos modificarmos o teor de nossos pensamentos, nós, mais uma vez, temos um roteiro. O Evangelho é muito mais do que um roteiro para a vivência prática, do ponto de vista material, do que nós vamos fazer no nosso cotidiano. Eu vou fazer o que dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu ajo como? Tem lá no Evangelho. Como eu ajo com o inimigo, tem no Evangelho. Como eu ajo no trabalho, tudo tem lá. Mas também é um roteiro generoso para a nossa transformação, para a transformação de nossos pensamentos, né? É fundamental entendermos esse Evangelho como esse presente que Jesus nos traz da mensagem de Deus. Muitas vezes nós dizemos que o Evangelho é de Jesus. Não estamos errados, porque Jesus já disse que ele e o Pai são um só. Mas o Evangelho é de Deus. As leis que estão ali exaradas, colocadas, são leis universais, que já eram verdadeiras antes de Jesus ser criado.
Isso que nós temos, que Jesus traz como um pacote de providências, um pacote de ideias, de formas de agir, esse roteiro generoso, já existia antes do próprio Cristo existir. O Evangelho, assim, é de Deus. É um presente para que ele possa, para que nós possamos, abrindo-o, modificarmos-nos em todos os aspectos, desde os mais grosseiros, como as atitudes, as atividades cotidianas, até os mais sutis, que estão inerentes ao nosso pensar. Então, o Evangelho é o roteiro generoso. Mas não é só pensando nisso, com os primores, como ele diz aqui, intelectuais da filosofia, do pensar, do se debruçar sobre o pensar, que nós vamos conseguir mudar os nossos pensamentos. Que coisa estranha. Então, quer dizer que não basta pensar para mudar o meu pensar. Não, não basta. Renovar os pensamentos talvez seja mais complexo um pouquinho do que a gente poderia dizer ou imaginar, nos fala Emmanuel. E com relação a essa ideia do Evangelho como roteiro generoso, nós temos aí algumas passagens que o Cristo nos mostra com clareza como a gente deve se comportar com o nosso pensar. Um que nós conhecemos muito bem, que a gente não liga quase nada, é esse aqui. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos vigiar. Vigiar quem? A gente. Vigiar quem? O nosso pensar, que é a origem de tudo. É óbvio que é importante preocuparmos com as nossas ações, nos preocuparmos com a palavra, afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. Mas se nós mudarmos do que está cheio o coração, todo o resto se modifica necessariamente. Se vamos na origem do problema, resolvemos o problema todo, sem que haja novas recaídas para que a gente tenha que remediar. Quando, diante de uma doença qualquer, entendemos a causa e tratamos a causa, nós resolvemos o problema. Se nós ficarmos tratando os sintomas, nós podemos ainda até morrer daquela doença, se ela se alastrar, se ela sair do controle. Além de tudo, numa conversa com os escribas, em uma passagem lá do Evangelho de Mateus 9:4, Jesus diz assim, Mateus diz, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que pensai mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? Jesus não era para ter dito que, por que pensais mal em vossas cabeças? Não era mais lógico? Afinal de contas, não é através do mecanismo cerebral que nós externamos o pensamento? Por que será que Jesus diz, por que pensais mal em vossos corações? Temos que pensar nisso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não se aflijam. Parágrafo 3 demanda muita capacidade de renúncia. Não basta ficar pensando ali só, elucubrando, filosofando sobre a importância da mudança do pensamento. Essa mudança, essa transformação, ela demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo. E essas qualidades de renúncia e dominação de si mesmo são qualidades que o homem, nós, não conseguiremos sem trabalho, e lá vem de novo, sacrifício do coração. Então, capacidade de renúncia, dominação de si mesmo, que demandam trabalho e sacrifício. Por isso não é simples. Por isso que não é uma tarefa que a gente vai fazer de inopino. Como se a gente estalasse os dedos e a partir de amanhã eu já estou com os pensamentos completamente renovados. E por que demanda tanta coisa? Por que é tão difícil? O capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos falar que tem uma chave importante, fundamental, para que a gente consiga qualquer mudança em nossas vidas. E se a mudança é profunda, como a gente precisa mudar no campo do pensamento, tem uma coisa fundamental. Emmanuel vai dizer que a mente é um escritório. Ele compara, faz uma analogia com o escritório.
E que esse escritório tem vários departamentos. Departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, etc. Mas todos esses departamentos estão sob a gerência da vontade. Mas não é uma vontadezinha qualquer. É uma vontade que precisa ser esclarecida. A vontade precisa saber aonde ela quer chegar. Por quê? Então ela tem que ter esclarecimento sobre os objetivos do ser, da vida, etc. E ela tem que ser, além de esclarecida, essa vontade tem que ser vigilante para conseguirmos a dominação de nós mesmos, para conseguirmos as nossas modificações, para conseguirmos sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso desejo de conforto, de tranquilidade, e assim sucessivamente, como nós sabemos. Então, sem vontade, nós não vamos conseguir nenhuma dessas alternativas. Nós não vamos conseguir implementar a transformação que nós precisamos implementar em nossas vidas. E é interessante, eu chamo a atenção mais uma vez para a questão do coração. Sacrifício do coração. E aí, mais uma vez, eu trago essa passagem, onde Jesus pergunta: por que pensai mal em vossos corações? A gente desconecta pensar, razão, de sentir, sentimento. Então, achamos que são duas coisas completamente diferentes, enquanto elas são uma única coisa. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, onde praticamente Emmanuel resume toda a obra, tem um parágrafo em que ele nos diz o seguinte: definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face dessa mente, é a face, e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando ambos, olha só, o coração e o cérebro, gerando ambos a força do pensamento. E é essa força do pensamento que tudo move, criando, transformando, destruindo, refazendo, para acrisolar, para aprimorar, para sublimar. Onde que nós aprendemos que razão está desconectada de sentimento? Isso é fruto do que nós passamos lá atrás, quando a razão, para se desconectar do jugo da igreja, precisou se desvencilhar e achou que ela bastava. E não é assim. Porque coração e cérebro, mente, faz parte desse binômio em que ambos, trabalhando em conjunto, vão fornecer os pensamentos que nutrimos, que emitimos. É por isso que não é possível apenas pensar. Elucubrações do pensar, do filosofar, não resolvem a questão da transformação do pensamento, da modificação, do burilamento íntimo, porque é necessário que aprimoremos não só a nossa razão, mas aprimoremos o nosso sentimento. Então, é muito importante que os nossos filhos estejam nas escolas que a gente puder oferecer para eles de melhor, para que os estímulos cerebrais, intelectuais, racionais, sejam os melhores possíveis. Mas a pergunta é: o que fazemos com os corações dos nossos filhotes? Como conduzimos, como ensinamos para eles, se nós mesmos, tantas vezes, não sabemos o que fazer com o nosso próprio coração? Isso é fundamental compreendermos para que possamos trazer para nós as experiências do sentimento. E aí nós vamos lá no Evangelho, né, no capítulo 11, posso estar enganado, quando Lázaro, 11 ou 9, quando Lázaro vai nos falar sobre os sentimentos. E vai falar que no princípio o ser só tem instinto. Depois ele vai passar pelas sensações
E isso vai propiciar que ele comece a desenvolver os sentimentos. E esse sentimento tem um ponto alto, o cume, que é o amor. Então não é possível nós avançarmos sem os recursos que ambas as asas vão nos oferecer. Por isso que precisam de duas asas. A asa da intelectualidade, a asa da razão. Mas precisamos da asa do coração, porque são ambas as asas que vão fazer com que os nossos pensamentos possam se elevar, possam se transcender e nos propiciar a mudança que vai nos aproximar, em definitivo, de Deus. E vai fazer com que nós eliminemos de nossas vidas todos os problemas, inclusive as doenças. Porque já não sendo mais impuros, imperfeitos, ignorantes, quando atingirmos um certo grau de avanço, de aprimoramento, nós não adoeceremos mais. Nossos pensamentos serão sempre, 100% das vezes, de equilíbrio e de paz. Por isso, esse é o caminho para a nossa evolução. A mensagem número 4, o parágrafo número 4 dessa mensagem fantástica é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Expressões verbais apenas, que estão muito mais ligadas às questões do raciocínio e da filosofia. Todavia, como não conseguiram a transformação, em especial do coração, no instante de recapitular, de passar de novo pelas experiências, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras que são, nós não damos conta. E nós vamos encontrar de novo as faltas e as quedas. Porque os obstáculos e as sombras continuam dentro de nós. Porque nós não fizemos a mudança necessária de transformação do sentimento, de transformação da razão, para que os nossos pensamentos fossem se modificando. E isso vai se apresentar quais fantasmas ocultos dentro de nós. Ocultos porque nós não queremos ver. Porque se nós começarmos a dar atenção, vamos entender onde precisamos nos transformar. No capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos falar sobre o hábito. Ele nos diz que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, nós, à medida que vamos existindo, que vamos tendo experiências nos dois planos da vida, vamos nos acostumando a termos o mesmo tipo de pensamento. E os reflexos desses pensamentos são os nossos hábitos. Não basta pensar, não basta raciocinar e filosofar, se nós não mudamos aquilo que sentimos, se nós não nos transformamos intimamente na verdade. Porque tudo aquilo que somos de verdade volta à tona, e o hábito nos faz repetir as mesmas experiências rotineiramente. E aí nós vamos precisar de 1, de 10, de 20, de 100, de 1000, de 200.000 reencarnações. E vamos cair em todas, se nós não nos transformarmos, se nós não nos modificarmos, se não operarmos com a vontade, a decisão de mudarmos a nós mesmos. Nessa questão fundamental, que é a questão do pensamento. Na revista Reformador de junho de 2020, temos aí a capa, o nosso querido Wesley Caldeira, um artigo fantástico, intitulado Pensamento e Evolução. Vai nos dizer que é necessário uma seleção criteriosa dos pensamentos, que gerarão as ações que, semeadas, nos propiciarão hábitos sadios. A gente quer mudar um hábito. Bom, eu vou agora começar a fazer atividade física, vou mudar meu hábito alimentar. Só que a gente não mudou nada. É tudo da boca para fora. Por mais que a gente seja realmente com vontade, mais desejo, um desejo de fazer isso, a gente não coloca a nossa vontade nessa direção, não sentimos que isso é necessário. Já viu aquele ditado que fala assim, muito comum, aceita que dói menos? A gente não aceita. A gente fala que vai fazer, mas aqui no fundo a gente não aceita. A gente não sente que isso é importante, necessário,
Por isso que a gente não muda. Porque quando a gente aceita, quando a gente sente e colocamos o coração ao lado da razão, do cérebro, para caminharem na mesma direção, a gente move montanhas. Por isso é necessária a seleção criteriosa dos pensamentos. E ele fala que é preciso povoar a mente com ideias e sentimentos relevantes. E a gente vai conseguir isso se usarmos o concurso da vigilância e da oração. Olha aí Jesus de novo. Vigiai e orai. Vigiar é a parte que nos toca. Orar é a parte que toca a Deus, onde nós depositamos nas mãos do nosso Pai a nossa pequenez. Faz, meu Pai, até aqui eu chego. Daqui para frente, só contigo. Vigiai e orai. Parágrafo número 5. Pensar é criar. A realidade disso, a gente talvez não entenda tão claramente. A gente lê, acha bonito, acha impressionante as coisas que a gente lê na literatura espírita, mas a gente parece que vive meio desconectado disso. Porque a gente vai pensando tudo esquisito e acha que as nossas criações deviam ser diferentes. Então, a realidade disso, dessa criação que nós emitimos, ela pode até não se exteriorizar. Essa é a grande questão. A gente pensa, vou pensar aqui que eu vou ter prosperidade material. Olha só, uma coisa bem rasteira. Aí a gente não consegue. Pensa, não vem. Porque às vezes não se exterioriza. Mas tudo que a gente pensa está dentro de nós. Como seres viventes. Como essas formas de pensamento que se alojam dentro de nós. Esse objeto formado pelo poder mental. Vive. Esse viver aqui não é aleatório, não. Vive, tem vida dentro de nós, no nosso mundo íntimo, exigindo cuidados para que a gente possa mantê-los se eles forem bons, ou eliminá-los se eles forem ruins. Mas cuidados especiais. Que cuidados especiais serão esses? Vigiai, orai, sacrifício, esforço, vontade. Repetição. Um hábito não pode ser eliminado. Ele só pode ser transformado, nos fala Emmanuel. E se a gente quer transformar um hábito, a gente precisa repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo, até que ele se torne uma ação mecânica, habitual. Eu já uso sempre o exemplo que você já deve ter me ouvido falar, do dirigir. Quando a gente aprende, a gente vai repetindo tudo, a gente tem que pensar com esforço, daqui a pouco a gente está fazendo tudo sem nem pensar, a gente é capaz de sair daqui para São Paulo dirigindo, nem prestar atenção no caminho direito, não se lembrar, porque você está pensando em outras coisas e aquilo está acontecendo automaticamente. Então, pensar é criar, e a gente tem que lembrar que o que a gente pensa existe, mesmo que não se exteriorize de nós. No livro Atitudes Renovadas, nesse mesmo capítulo 4, olha o que Joana nos fala. És o que cultivas no mundo íntimo. O que a gente cultiva no mundo íntimo? Os pensamentos que a gente nutre. Nós acabamos de ver com Emmanuel. Então, o que eu penso, eu nutro, eu cultivo dentro de mim, no mundo íntimo. Então, nós somos o que cultivamos no mundo íntimo através dos nossos pensamentos. Quando te acercas de um jardim, logo és surpreendido pelo aroma das flores. Da mesma forma que ao te aproximares do pântano, de imediato, sentes o odor pútrido que exala. Então, não é com mudanças exteriores que a gente vai conseguir mostrar. Aí, pensa aqui, gente. Quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo dos espíritos, somos jardim ou pântano. As pessoas vão sentir o cheiro do nosso pensamento, a elevação, o esforço, a vontade de mudar, ou não. Não adianta dizer. E a gente vai se sentir o quê? Desnudo. E se as nossas condutas não forem as melhores, envergonhados. Extremamente envergonhados. Porque não vai ficar escapado, né? Não vai ficar
preterido de ninguém ver, ler em nós. Lembra da fotografia do pensamento, o livro A Gênesis, capítulo 14, os fluidos, fotografia do pensamento? Que tudo que a gente pensa fica registrado em nosso perispírito, como que fotografado, de maneira que um espírito pode ler num outro, como se lê num livro, tudo o que a gente pensou, mesmo que a gente não tenha levado a efeito. Principalmente se pensamos com vigor. E mais uma vez, no artigo de Wesley, ele diz lá que os espíritos confirmam: o hábito é responsável pelo caráter do ser humano. Quem fala isso é Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, lá no capítulo 18. E ele vai dizer que o hábito dirige a nossa conduta. Ele é um programador existencial. Mas toda programação existencial começa no pensamento. O princípio da acomodação e da adaptação leva o indivíduo a se repetir. Então, nós vamos sempre procurar estar no conforto, no lugar em que estamos tranquilos. Não queremos sair do nossa zona de conforto. Queremos sempre nos acomodar e adaptar. E vamos tentar manter isso o mais tempo possível. Mas isso faz com que a gente vai se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Isso é um hábito forte. Um novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se integrante do comportamento. Nessa fase exige vontade, esforço, senão a gente sucumbe. E a primeira relaxadinha, vamos ver se vocês concordam comigo. Você começa, tá todo animado. Bom, vou fazer atividade física, é agora. Dessa vez vai. Dessa vez vai. Primeiro fim de semana que chove, você fala assim, amanhã eu vou não. Mas depois de amanhã eu vou. Rapaz, já era. Já era. Por que já era? Por conta disso aqui. O hábito volta. E essa programação existencial volta à tona. Sabe quando você vai voltar, ficar fazendo atividade física sem parar? Que vai se tornar natural? Quando você não parar. Quando você vai com chuva, vai com sol, vai com neve, e você está lá firme e não muda. Vai mancando. Aí a gente começa a estabelecer um novo hábito. E olha que nós estamos falando de uma coisa besta, extremamente importante, que não tem ninguém que não sabe disso e que a gente tem muita dificuldade. Imagina as outras coisas. Imagina as coisas mais importantes, como as coisas mais elevadas, como as questões relacionadas à sexualidade, as questões relacionadas aos sentimentos, ao trabalho, à preguiça, não vamos nem falar. Então, isso é de fundamental importância. E termina Emmanuel no 6º parágrafo, repetindo o que Paulo fala aos filipenses. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, o conteúdo sublime dessa lição, buscando ver o lado verdadeiro. O lado. Tudo que tem um lado, tem outro lado. Então, ele está mostrando para a gente, olha, sabe aquela coisa que você acha terrível? Aquilo tem um outro lado que você pode buscar. Buscar. Não é aquilo que vai se apresentar automaticamente para você. Não, você vai procurar, você vai buscar. E o interessante é que Jesus falou assim, buscai e achareis. Então, buscando ver o lado verdadeiro, o lado honesto, o lado justo, o lado puro, o lado amável de todas as coisas. Não é só das coisas boas, de todas as coisas. Cultivando esse hábito de buscar ver o lado bom, honesto, justo, puro, amável de todas as coisas, em cada dia terão encontrado a divina equação. Quando a gente emite um pensamento, nós imaginamos que nós vamos emitir um pensamento para uma pessoa, esse pensamento vai chegar lá. A gente ouve, né? Vai uma flecha, um petardo, um vaso de flores, não importa. A gente imagina, foi para lá. Mas não é assim que se processa o pensamento. O pensamento acontece assim. Primeiro, o espírito usa da sua vontade e vai emitir um pensamento. Primeiro vem a vontade. Depois, essa vontade vai se manifestar
na parte mais sutil do nosso corpo espiritual, que a gente conhece quase nada, né? Ou nada. E isso vai externar um fragmento de matéria, porque o pensamento é matéria, nós já ouvimos falar isso? É matéria. Então, matéria que Masaru Emoto mostrou, provou que o pensamento é capaz de modificar as características da água quando ela está congelada. Então, o pensamento é matéria. Mas que matéria? Então, precisa de uma matéria. Então, vem o pensamento como uma exteriorização de um fragmento, digamos assim, para a gente poder entender, do corpo mental. Esse pensamento, ele ainda não foi entendido pelo cérebro, nós estamos encarnados. Quem manifesta esse pensamento é o sistema nervoso. Então, esse pensamento vai entrar em nós, digamos assim, do ponto de vista físico, pelo nosso chakra coronário, que é o que nos liga às questões espirituais. Ele vai passar pela glândula pineal, vai então entrar no tálamo, que é onde vai ser administrada a questão intelectual, do pensamento, do raciocínio. A gente vê aí algumas coisas sobre isso. Vai ser, então, transferido para o córtex cerebral, vai nos inundar dessa energia, aí ele sai de nós. Sabe aquele pensamento legal que você tem para a pessoa que te fez mal na rua, que te fechou no trânsito? Você acha que você mandou um pensamento ruim para ele e foi lá e pronto, não aconteceu nada com você? Não. Você se inundou disso primeiro. Aí saiu de você. Então, Emmanuel e Paulo, quando falam aquilo, quando Jesus fala assim, por que pensais mal em vosso coração? Isso está fazendo mal para você. Está fazendo mal para nós. No livro Pensamento e Vida, a associação, desculpa, vai ser grande, mas não tem jeito, eu não consegui tirar nada desses 2 parágrafos. Quando nos detemos os efeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete os defeitos e as faltas dos outros, de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde vai se incorporar aos tecidos sutis de nossa alma, ao nosso perispírito. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, a exteriorizar, pelo seu veículo de manifestação, corpo e perispírito, perispírito e corpo, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens encarnados, nós aqui, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. E por que isso aconteceu? Porque você resolveu olhar não o lado justo, verdadeiro, puro, amável. Você escolheu buscar o lado negro, o lado ruim, o lado deprimente do outro. Só que isso a gente faz não só em detrimento do outro, mas em especial em detrimento de nós mesmos. E aí a gente vai lembrar que equilíbrio e harmonia vai nos sintonizar, porque tem muitas coisas para a gente discutir. Estou falando aqui rapidinho da sintonia. Se você está equilibrado, está pensando bem, as boas energias, os bons pensamentos vão sintonizar com você, vão te fortalecer. E você cria, de uma certa maneira, uma barreira para essas energias ruins, pensamentos deletérios. Mas, por exemplo, se você saiu na rua com o pensamento de fazer hoje eu vou ser um santo, e dá um chute na pedra, e já começa a reclamar, xingar, brigar e se revoltar, beleza. Você vai estar abrindo o seu campo para as energias negativas e criando uma barreira vibratória, física, para as energias, os pensamentos positivos te equilibrarem. Dessa maneira, bons pensamentos atraem bons espíritos, saúde, equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Simples, nós já sabemos disso. Enquanto que os maus pensamentos atraem maus espíritos, traz doença, desequilíbrio, abre as portas do mal e ódio com todos os seus problemas que vão acontecer daí para frente. E a gente vai aqui finalizando com essa mensagem de Swami Sivananda,
o líder espiritual hindu, que fala para nós aquilo que a gente já sabe com a doutrina espírita. O homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia caráter e colhe o destino, as consequências de tudo o que a gente decide fazer quando a gente começa a pensar. E ele vai terminar, então, falando que os homens terão, então, encontrado a divina equação. Para que serve uma equação? Para solucionar um problema. E nós temos um grande problema. O problema de transformar isso nisso. Que Jesus nos ajude a extrairmos o diamante que somos da pedra bruta que insistimos ainda em deixar aparecer. Luz e paz.